Prezados ouvintes, a nossa fala de hoje vai com o título Medo de Morrer. No meu pastorado em Jaú, em uma madrugada bem fria, fui solicitado pela Santa Casa de Misericórdia a dar apoio a um paciente internado com crise de pânico, com medo de morrer. Eu não o conhecia, mas fui imediatamente. Tinha falado muito no dia anterior, mas, apesar de meio cansado, fui até o hospital. Encontrei o homem em situação realmente desconfortável. Ele passou por uma cirurgia de amputação das pernas. Procurei, antes de tudo, acalmá-lo em meio à terrível aflição. Disse-me que estava com medo de morrer. Disse-lhe com todas as letras: o senhor não vai morrer. Eu não sou médico, mas percebi que ele estava com aparência boa. Não tinha nenhuma companhia no quarto. Sozinho e sem direção necessária para aquele momento, foi quase natural que entrasse em pânico. Em poucos minutos de conversa orientadora, realmente em Cristo, começou a dar sinais de quem estava com sono. Repeti: o senhor não vai morrer e vai dormir agora, e bem. E depois a gente volta a conversar. Depois de um bom tempo, ele veio a falecer, mas com ideia completamente diferente. Tenho dito a muita gente com medo de morrer: com Cristo você não vai morrer. Na Bíblia, a palavra de Deus, no Salmo 90, versículo 10, Moisés, em sua oração, declarou: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Ele não disse nós morremos, e sim nós voamos. É que o verbo morrer não existe naqueles que têm vitalidade divina. Essa vitalidade divina só alcança quem recebe o Senhor Jesus na vida e passa a ser imortal com Ele, vivo para sempre, sem morte de qualquer espécie. A situação do enfermo internado com medo de morrer era realmente muito triste. Ele estava totalmente fragilizado, sem rumo na vida, o que todos nós necessitamos com urgência. Dou graças a Deus porque me levou ao lado do seu leito para servir de luz no seu caminho. Diariamente, o nosso combate mais acirrado é exatamente contra a morte. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26, nos diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. Enquanto isso não acontece, uma guerra entre nós e tal monstruoso inimigo é travada constantemente. Quando um soldado vai à guerra para entrar em combate, para ser bem-sucedido, ele leva grande mochila, equipada do que um lutador precisa em combate. Se vem o frio, ele tem agasalho. Se vem picado de inseto, ele tem um remédio próprio. Se ele é ferido em combate, os primeiros socorros estão à sua disposição. E nos duelos decisivos tem sua arma bem condicionada. O nosso combate contra a morte não é diferente. No nosso equipamento não pode faltar a vitalidade só encontrada em Cristo Jesus, a palavra de Deus que é viva e eficaz, a completa armadura de Deus que tem como arma invencível a Bíblia, pois é a espada do Espírito. Ora, quem tem todo esse equipamento, com o golpe destruidor da morte que Jesus deu ao morrer por nós na cruz do Calvário, o que poderá ser contra tal vida? Quem está firmado em tamanha garantia, em tamanha vitória, pode fazer coro com o apóstolo Paulo, quando na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, última frase do versículo 54 e o versículo 55, escreveu: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? É que a vitória da cruz
já destruiu a morte. Se alguém me perguntar, você tem medo de morrer? Minha resposta será não, porque eu já morri com Cristo, já ressuscitei com Cristo e já estou assentado nos lugares celestiais com Cristo. Por isso, estou com Moisés, não vou morrer, vou voar. Seja a nossa oração de rogar a Deus que levemos esta mensagem de vida a todos que nos cercam, em nome do Autor e Senhor da vida, Jesus. Amém.